Cláudio Rezende está chegando, notícias do Atlético aqui no Rádio Esportes. Um abraço para você, Cláudio. Um abraço, Cirilo, os nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes nesse sexto da Itatiaia. É isso mesmo, o Atlético terminando mais um treinamento, penúltimo da semana, e a gente destacava em manchete, o Felipão tirando as últimas dúvidas com relação ao time que ele vai escalar diante do América. Tem mais um clássico aí na semifinal do Campeonato Mineiro, domingo, 7h da noite, na Arena Independência. Inclusive, é uma informação importante, hein? Os ingressos para a torcida do Galo serão colocados à venda a partir de 7h desta sexta-feira. É pelo link que nós temos todos os detalhes lá no site da Itatiaia, no site do Galo, tem lá o link para o torcedor. São 1.900 ingressos disponíveis para a massa atleticana e a gente sabe que essa carga vai se esgotar rapidamente. A torcida vai comparecer porque é jogo importante, vale vaga na finalíssima do campeonato estadual. Tá aí o sinal eletrônico marcando meio-dia. O Galo conseguiu, né, inverter a vantagem que era do América antes do início desta semifinal e agora no Atlético pode administrar essa vantagem. Lógico que a ideia é até ampliar, né? Faz 1-0 no jogo, complica demais a situação para o América. Vamos trazer aqui alguns trechos da entrevista exclusiva ontem do zagueiro Bruno Fux ao programa Bastidores, ao João Vitor Xavier, ao Ale Oliveira. E o primeiro trecho aqui do Bruno Fux é com relação a essa vantagem que o Atlético construiu no primeiro jogo. Como que o Galo deve fazer, né, para jogar com essa vantagem de forma inteligente no domingo? Acredito que tem que ser da mesma forma. A gente esquecer um pouco a vantagem, sabemos que temos, né, mas não jogar com ela assim, seguir, procurar a vitória. A gente vai querer desde o começo do jogo procurar a vitória. A gente sabe também que se fizer um gol já ajuda bastante, né? A gente cria uma vantagem aí de 3 gols. Então, é tentar manter a mesma forma, tentar melhorar os pontos que a gente não foi tão bem no último jogo. Obviamente teve pontos para melhorar, mas teve coisas positivas também. Como eu falei, o primeiro gol e o segundo gol também foi um gol bonito, com boas trocas de passes. Então, a gente sabe o que tem que fazer e aprimorar isso aí para tentar aumentar essa vantagem. Bruno Fux fala agora quando que o Atlético, na opinião dele, vai conseguir atingir o melhor nível de futebol. Espero que no próximo jogo já. Espero que seja já o nosso melhor jogo, já no próximo jogo. Já não tem mais desculpa. Não é desculpa, né? Porque realmente é verdade, começo de temporada realmente é difícil a parte física, mas já não pode usar mais ela. Acho que todo mundo aí já tá no seu ideal, muito próximo do ideal, que já vem jogando, já vem tendo uma boa sequência. Então, agora, como eu falei, acertar as coisas que não estão positivas e evoluir as coisas que foram positivas, e espero que o jogo já seja a nossa melhor atuação. E o Bruno Fux foi perguntado também uma possível final entre Atlético e Cruzeiro. Os dois times hoje entram na segunda partida da semifinal com vantagem. Se for esse cenário, o Galo também vai ter desvantagem, né? O Cruzeiro fez a melhor campanha. Como que ele pensa nessa história se tivermos uma final entre Atlético e Cruzeiro? Caso isso realmente aconteça, fazer o que a gente fez nesse primeiro jogo com a América, né? Eles tinham a vantagem, agora a vantagem passou a ser nossa. Então, caso realmente seja um clássico na final, a vantagem a gente sabe que vai ser do lado oposto, mas como nessa semifinal também a vantagem era do América, e nesse primeiro jogo a gente conseguiu reverter isso. Então fazer a mesma coisa e tentar com certeza dar a vitória. Tá aí então alguns trechos importantes da entrevista ontem ao programa Bastidores aqui na Itatiaia do zagueiro do Galo, Bruno Fux. Felipão tem todos os zagueiros disponíveis, ô Cirilo. A partir do último jogo, ele já contou também com Lemos e Igor Rabelo, que estavam lesionados, e o Bruno Fux vem tendo uma sequência no time titular do Atlético ao lado do Gemerson, que desde o ano passado, apesar de ser criticado, o Gemerson é quem mais joga no Atlético
é o jogador que não se lesiona e tem a confiança do técnico Felipão. Agora, o Bruno Fux, a gente sente que o torcedor do Galo tem um carinho especial, um jogador que a turma acredita muito, boa parte da torcida no potencial desse jogador. Se não tiver lesões, é um atleta muito importante aí nesse elenco do Atlético pro ano, hein? Sem dúvida. Ó, quem quiser conferir a entrevista completa com o Bruno Fux, quando terminar o Rádio Esportes, vá lá ao @Itatiaia Esporte no YouTube. Tem lá a entrevista completa, quase meia hora aí de bate-papo no programa de ontem, né, no Bastidores com o João Vitor Xavier, com a Ale Oliveira, com o timaço da Itatiaia, a entrevista com o Bruno Fux. Olha, quando começou a temporada, eu tinha uma ideia de zaga ideal pro Atlético com Igor Rabelo e Lemos para um primeiro momento. Acho que o Lemos foi o mais regular do ano passado, o Rabelo para mim é o que tinha maior capacidade de ser titular no Atlético, com o Bruno Fux sendo o terceiro cara nisso. Assistindo aos jogos recentes do Atlético, eu tenho uma impressão que o Bruno Fux oferece à defesa do Atlético algo que os demais jogadores não têm. Os caras têm uma visão de jogo impressionante. Quando a gente vê jogo no estádio, fica muito claro, né? Tem capacidade até de ser um armador inicial do Atlético para começar as jogadas. Não sei se você tem essa impressão, Léo. Eu tenho exatamente a mesma impressão. Quem tá no YouTube tá te vendo aqui agora. Parabéns. Obrigado. Um grande comentarista, João Vitor Cirilo. Eu não quero mexer com isso, não. Ô, Cirilo. Sua profissão é muito complicada. Mas aqui, é sério. O Atlético tem 4 zagueiros. E aí, cada um tem as suas preferências. O torcedor tem, eu tenho, o Filipão tem. Mas eles têm, né, características distintas. E o zagueiro do Atlético, melhor zagueiro do Atlético com a bola nos pés é o Fux. O que tem a melhor saída de bola no Atlético é o Fux, que muitas vezes acha passes ali entre as linhas, que muitas vezes acha um passe já ligando lá no comando de ataque, que faz bons lançamentos. O Fux tem essa qualidade. O Lemos também tem, mas eu acho que o Fux até exerce mais quando ele está jogando. Aí vai muito do que o Filipão quer para o jogo, Cirilo. A gente muitas vezes se prende ao que a gente acha melhor na nossa ideia de jogo, então a gente fica tem que jogar esse e esse que são os melhores, esse e esse. Depende muito do jogo que você vai ter, do adversário que você vai encontrar e da maneira que você vai querer jogar. Se você vai ser muito pressionado no jogo, se você tem um jogo mais físico, cara, o Gemerson, que todo mundo torce o nariz, é o zagueiro do Atlético que não se machuca, porque os outros se machucam. O Fux e o Rabelo, mais que o Lemos. O Lemos se machucou agora, né, Rezendão? Porque ano passado ele não teve problema de lesão. Sim. Mas o Fux e o Rabelo, infelizmente, estão lutando aí com lesões, né, há algum tempo no Atlético. Então, e o Gemerson permanece saudável. E o Gemerson é mais de físico, de se impor fisicamente. Até mesmo porque ele não tem a bola que os outros têm. Então, para o Filipão, e eu respeito isso, eu posso não gostar, não achar que é a melhor zaga para o Léo Figueiredo. Mas eu entendo a presença do Gemerson muitas vezes ali, porque é o cara do serviço sujo do Filipão. O Gemerson sai pra dar bote, ou ele toma a bola ou ele faz falta, cara. Isso que vocês falaram, quando você tá disponível o tempo todo, a chance de você jogar mais é muito maior, né? Você ganha confiança do treinador, você ganha confiança do goleiro, e aí você vai... Eu não estou aqui justificando, o que eu tô tentando passar, pro torcedor do Atlético principalmente, é que o Filipão tem 4 zagueiros com características distintas. O que cabe ao Filipão, e eu acho que essa cobrança cabe, né, essa observação qual é a melhor dupla de zaga para cada momento. Um campeonato mineiro, quando você enfrenta times mais postados, as grandes dificuldades que o Atlético tem do ano passado, quais eram? Quando pegava um time muito fechado. Geralmente o Atlético se sentia mais à vontade quando jogava contra um time mais forte e que tinha espaço para jogar. Ou seja, o Galo tem dificuldade na criação. Se você tem dificuldade na criação, você precisa tentar corrigir isso. Para tentar corrigir isso, você pode ter um zagueiro que tenha mais habilidade para sair. Então, são situações de jogo que o Filipão precisa ir resolvendo. Hoje, a zaga do Atlético é Fux e Gemerson. O Lemos, eu imagino que com treinamentos e estando 100%, ele pode reconquistar a vaga dele, porque no ano passado ele foi o melhor do Atlético. Agora, hoje, para o Filipão, é quem está 100% fisicamente que joga, porque raramente ele tem todo mundo com ritmo e na ponta dos cascos para colocar na zaga. E desses todos aí, quem não sai, quem não se machuca é o Gemerson. Alexandre Simões, como você observa essa disputa na zaga do Atlético, agora com todo mundo já à disposição e o momento vivido pelo Bruno Fux, que vem embalando aí uma sequência de titularidade, Simões? Cirilo, o Bruno Fux chegou carregado de muita expectativa e ele não conseguiu corresponder até por questões físicas, né? Eu me recordo da chegada dele com o histórico de seleções de base, de seleção olímpica, essa coisa toda.
E agora, nesse início de temporada, talvez até, né, Léo, pela lesão do Lemos, Ele ganhou a Porque oportunidade. a dupla de zaga do Filipão era Lemos e Gêmeos. Sim. Acho que isso ficou... Foi a dupla ficou que claro. foi a melhor defesa do Isso. campeonato, junto com a do Cruzeiro. Isso ficou claro, né? E só que o que acontece, ô Cirilo, é que eu não vejo o Atlético com uma dupla de zaga definida. Eu acho que os zagueiros se equivalem muito. Alguns têm uma característica que o outro não tem, mas em compensação esse outro vence em algum aspecto. Eu acho que são 4 zagueiros que têm um nível muito equilibrado, tá? E eu acho que isso é positivo. Eu não acho que isso seja ruim, não. O Atlético viveu o maior ano da sua história, o 2021, com uma dupla bem definida, né? Acho que Nathan Silva e Júnior Alonso jogaram praticamente o ano inteiro, né, Cláudio? Sim, depois que o Nathan chegou, né? Foi titular completo, né? Isso, ele veio do Atlético de Goiás no início do ano, né? Exato. E os dois jogaram o ano inteiro, né? Jogaram o ano inteiro. Principalmente porque ambos não tinham lesões, né? E nem Ele tem esse suspensões. problema, muito pouco. Exato. Então, eu acho que esse modelo, para o futebol atual, para a rotatividade que acontece, é um modelo interessante. E o Atlético tem 4 bons zagueiros. Sabe? Eu acho que é uma posição em que o clube está bem servido. E o do momento, e aí tá a grande coisa, né? O zagueiro do momento do Atlético já foi o Lemos, o zagueiro do momento já foi o Igor Rabelo, o próprio Gemerson já viveu uma fase boa, embora depois daquele clássico contra o Cruzeiro que ele faz o gol contra, a torcida tenha marcado o jogador. O zagueiro do momento é o Fux. O zagueiro do momento é o Fux, substituindo aquele que era o Lemos. Siga, Cláudio. Os jogos do Atlético, né, são 9 até aqui na temporada. O Gemerson foi titular em 8 e o Fux já foi titular em 5 partidas das 9 do Atlético. O Lemos 3 jogos, Igor Rabelo 3 jogos. Tem aí essa explicação também, porque estavam lesionados, agora que estão de novo disponíveis. Mas o Filipão definindo os últimos detalhes do time para montar o Galo no fim de semana, principalmente no meio campo aí, né? Se ele vai com 2 volantes, se ele vai no mesmo esquema que ele jogou diante do América, tendo batalha de volante, aí pode pintar mantido o Igor Gomes, pode ser o Rubens, se for com o segundo volante, o Alan Franco aparece como possibilidade. Cláudio Rezende está chegando com mais do Atlético, aliás, né, Cláudio? Ontem tivemos aí a definição da turma da Copa Libertadores. Sim. Saindo o último possível adversário do Atlético e o Claudão festejou. Sufoco, hein? Nossa Senhora. E o Claudão festejou porque não vai ter que encarar 4.000 metros de altitude, né, Rezendão? É isso mesmo. O Nacional do Uruguai levou a decisão para os pênaltis, mas conseguiu a classificação sobre o Always Ready da Bolívia. Always Ready da Bolívia, que joga numa altitude a mais de 4.000 metros. Mas ontem conseguiu endurecer, né? Foi jogo duro lá em Montevidéu, mas o Nacional do Uruguai passou e é um possível adversário do Atlético. Sorteio marcado para segunda-feira, 8 horas da noite, a partir das 8, porque primeiro teremos o sorteio da Sul-Americana e depois o sorteio da Copa Libertadores. A gente tem aí no YouTube da Itatiaia a arte com os times todos definidos da Copa Libertadores da América. O Galo no pote 1 pode pegar os times em negrito ali, o River Plate, o Peñarol ou a LDU do Equador, porque os outros times são todos brasileiros e aí você não pode, um time brasileiro do pote 2, que é o caso do Galo, pegar nenhum brasileiro do pote 1. O Galo pode pegar então, como cabeça de chave, River Plate, Peñarol ou LDU. No pote 3 pode pegar todo mundo, São Lourenço, Strongest, que esse aí tem altitude, hein? Ela é em La Paz. Tem o Universitário do Peru, tem o Deportivo Táchira da Venezuela, o Rosário Central da Argentina, o Alianza Lima do Peru, Milionários lá da Colômbia e o Tajeres da Argentina. E no pote 4 tem o Botafogo e Negrito ali pra gente destacar o seguinte: o Botafogo pode ser adversário do Atlético porque não tem essa restrição de encontro entre brasileiros vindos na pré-Libertadores. Então, no pote 4, que será o primeiro adversário do Galo, inclusive, hein? O primeiro adversário do Galo sai do pote 4, um jogo fora de casa na primeira semana de abril. A gente destacava ontem dos chilenos ali, ó. Tem o Huachipato, Palestino, Cobressal e Colo-Colo. 4 dos 8. Agora são 2 uruguaios, o Liverpool e o Nacional. Tem ainda Botafogo e o Caracas da Venezuela. Então, desses aí que eu citei agora, do pote 4,
vai sair o adversário do Galo na estreia da Copa Libertadores da América. Vamos ver, né? Se o Galo vai estar com sorte ou não no sorteio da segunda-feira, Cirilo. É bom evitar o Strongest, altitudes. Exato. É bom o evitar- Tadieres é um time bom no spot 3. Bom evitar o Tadieres. É bom evitar o Botafogo também, mexer com isso não, né? É. Negócio de brasileiro, Mas deixa pra sabe depois. quem é bom de pegar? Quem? Não sei se vocês compartilham do mesmo sentimento. O Rosário Central. Por quê? O Atlético tem contas a acertar com o Rosário Central. Sabe? O Galo tem contas a acertar com o Rosário Central. Uma Conmebol que o Galo fez 4 aqui e tomou 4 lá, mas de uma maneira bem impactante, não só dentro do campo, mas o que aconteceu fora de campo. Então eu acho que agora, Grandão, Hulk, Paulinho, companhia, eu acho que o Galo tem contas a acertar com o Rosário Central. O Rosário Central, que hoje é o 8º colocado na Copa da Liga da Argentina. São 10 jogos até aqui, Léo. O River Plate e o Tadieres estão na liderança. Os 2 times que o Galo pode pegar. E o Rosário tá lá embaixo, né? Tem 14 pontos, é o 8º colocado. Não vive um bom momento. Tá vendo? Seria bom pegar os 2 preto e amarelo. Qual? O Penharol e o Rosário Central. Fica de bom o tamanho? Ficaria. O Penharol, desses do primeiro pote aí, seria o mais acessível, né? A LDU dá trabalho, a gente viu contra o Fluminense, e o River Plate é o River Plate. Agora, ô professor, você que é o rei da história aqui, o Galo não tem contas a acertar com o Rosário Central? Da Conmebol de 95, mas pode deixar pra acertar depois, né? Pode pegar um Não é Deportivo que tem que acertar Tátira. agora. Não é. Pega um Deportivo Tátira, um Alianza Lima, mais universitário. Agora, interessante que a gente O Rosário é bom destacar, né? Que é o rival do News Old Boys. Que o Isso. Galo pegou na semifinal da mesma cidade lá, E o são The rivais. Strongest o Galo pegou na fase de grupos de 2013. Pegou, exato. Venceu lá 2-1 e venceu aqui 2-1 também. 2 jogos difíceis, mas venceu os 2. E é interessante essa possibilidade, o Cláudio falou que o Botafogo pode pegar o Atlético, né? E o Botafogo pode pegar algum dos brasileiros daqui. A chance do Botafogo jogar com o brasileiro é muito grande. Porque são 5 cabeças de chaves brasileiros e o Galo não pode cair no grupo deles. Então, dos 8 grupos, 6 vão ter brasileiro. E o Botafogo vai cair num desses. Então, pode cair. A chance do Botafogo igual cair com o tivemos brasileiro... ano passado, né? O Galo veio da pré e caiu no grupo do Atlético Paranaense. É muito grande essa chance. Agora, existe a possibilidade da gente ter o clássico uruguaio também na fase de grupos, né? Porque assim como o Botafogo, o Nacional do Uruguai também veio da pré-Libertadores. Pode pegar e o Penharol Penharol é cabeça de chave. Então a gente pode ter um grupo aí com Penharol e Nacional do Uruguai. Seria um grupo bom pro Galo cair. Seria bom também. Segunda-feira, aliás, viagem ótima, né, Rezendão? Libertadores, tem que pensar na qualidade da viagem também, né? Montevidéu, tranquilo. Exatamente. Não, até pela maratona, né? Os últimos tempos a gente vem pegando, o Atlético pegou muitas viagens longas, né? Isso, pela maratona de jogos, né? A gente falava aqui do Cruzeiro, né? Da questão, pela maratona de jogos, porque não adianta a gente achar, esse calendário que vai ter aí daqui a pouquinho, o Galo vai estar jogando quinta, Libertadores, domingo Brasileiro, quarta Copa do Brasil, sábado Brasileiro, e aí, se a viagem encaixa mais curtinha, vai de voo fretado. Mas mesmo de voo fretado, é cansativo. Se a gente tiver Atlético e Cruzeiro na final, os 2 times vão jogar uma partida fora de casa na primeira rodada. No caso do Galo, Libertadores, Cruzeiro, Sul-Americana. Então, se for uma viagem mais basicamente curta, sem melhor. treinar pra E decisão. depois da final... Ainda tem um outro jogo. Eu fiz até uma coluna falando isso, né? Se um estrear na fase de grupos na quinta e o outro jogar pela segunda rodada na terça, não tem quando decidir o Campeonato Mineiro, caso a final seja Cruzeiro e Atlético. É melhor evitar, né? Aquela conversa com a Conmebol, fala, meus amigos, nos ajudem aí, por Eu acho que a Conmebol não ouve ninguém, não. Eu tô achando que ela não dá muito aí pra resenha suas, Porque não. a Conmebol tá tipo meus meninos na adolescência. Se você perguntar pra Conmebol, ô Conmebol, sabe o Campeonato Mineiro? Ela vai... O quê? O quê? Brasileiro, ela não... Você viu o que ela arrumou ano passado? Com aquele playoff da Sul-Americana, E passar o América por cima e o de Corinthians brasileiro. foram jogar. Falaram, não, tem que jogar o brasileiro aí. Adiou o Campeonato Brasileiro em 4 dias, não foi isso? Exato. A final ia ser no domingo, passou pra quarta-feira. A gente última critica rodada. muito a Conmebol, mas um fator é muito interessante. Sai a tabela e não muda o jogo, não. Não muda, não. Não Tem muda horário, jogo. local e aquilo ali, O acabou. local, às vezes, tem algum problema com o Não, estádio, de mas estádio, mas horário e data... Eu tô dizendo local esquece. de cidade, né? Esquece. Eles não mudam, não Esquece. aceitam, não.